Prosa de Valor está muito especial. Nós vamos receber uma mulher que transformou coragem em negócio, visão em liderança e desafio em crescimento, tá bom? Ela é administradora de empresa, consultora do Sebrae, foi presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, liderou o setor de alimentação em um momento decisivo, na pandemia. Ela é administradora de empresas, consultora do Sebrae, ex-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel, e liderou o setor de alimentação num momento decisivo. E é a força por trás das marcas mais consolidadas da gastronomia cuiabana, o grupo Galeto Cuiabano, com mais de 16 anos de história. Superou a pandemia, expandiu as operações e agora apresenta ao mercado uma nova promessa de sucesso. O Arca Café, o meu queridinho Arca Café. Mas antes de tudo, existe uma mulher que começou a trabalhar aos 13 anos de idade e que aprendeu sobre relacionamentos e venda muito jovem e que carrega uma história de amor, força, como mãe. Ela é mãe da Cauana. Recebemos hoje, com muita honra, Lorena Bezerra. Muito obrigada, Regina, querida. Essa apresentação aí, nossa, hein, mexeu comigo. Eu, ouvindo você falar de mim mesma, foi impactante. Deu um vídeo, assim, sabe os vídeos quando passam, assim, uma... Uns Legal. flashbacks, uns uns flashbacks sim, da muito vida, né? legal, obrigada. Olha, isso aqui foi o que a gente colocou no resumo, né? papel. Porém, as pessoas que te conhecem sabem que vai muito além, Lorena. Você é uma alma muito nobre, um ser de luz, uma pessoa assim que eu a conheci há tão pouco tempo, mas que aprendi a querer bem e a admirar pela sua ousadia, Obrigada. por toda a sua garra como mulher empreendedora. Obrigada. Minha amiga, iniciando hoje o Prosa de Valor, eu vou fazer umas perguntas e eu acho assim que as pessoas estão muito curiosas para saber o que envolve o sucesso da Lorena como empreendedora, né, como mãe. E assim, vamos contar toda a história. Fiquem conosco que vem coisas muito interessantes e inspiradoras por aí. Lorena, você começou a trabalhar aos 13 anos na CVC Vídeos. E ali você já entendeu sobre relacionamentos e vendas. Que lição daquela menina empreendedora que você carrega consigo até hoje na sua gestão dos seus empreendimentos? Regina, talvez não, com certeza, lá quando eu tinha uns 13 anos, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Porque o que eu fazia? Eu cuidava dos clientes, então chegava um filme que eu assistia um filme que a pessoa gostava, eu anotava o nome dele. Ah, eu vou indicar esse filme para tal pessoa, né? Eu tinha o meu caderninho de anotação, que eu aprendi a fazer com o meu chefe na época, era o Renato. E através desse aprendizado, o que eu trouxe para a vida atual? Que venda é relacionamento, né? O cliente ele tem um problema, qual for o problema dele, inclusive de lazer. E quando você resolve esse problema de forma transparente, você está criando ali um relacionamento. E olha que interessante, eu trago clientes desde a época que eu trabalhava na CVC, hoje ele frequenta o meu restaurante. Claro, né? Os pais estão com mais idade, mas os filhos iam junto, eram mais ou menos da minha idade, e hoje a gente se encontra, né, nos meus restaurantes muitas vezes e a gente relembra da época da CVC Vídeo. E o que foi esse período? Uma construção, né? Com certeza. De um relacionamento, de uma confiança. E assim, Lorena, eu vejo que quando o cliente fideliza
com a gente vem de geração, né? Ah, Era os avós, os pais, sim, os os filhos e filhos. os netos, né? Sim. Eu tenho amigos que dizem nas empresas dele que já está na quinta geração Oh, que lindo. atendendo a É, família. confiança, né? Confiança, Confiança. Se eu transparência, né? resumisse em uma palavra, seria confiança. Então, que Confiança. as pessoas confiam naquela pessoa, naquela empresa, né? Hum. É, também eu admiro muito, Lorena, não só a questão dessa fidelidade, mas a questão da pessoa, o empreendedor ser visionário. Não é porque a família inteira frequenta o meu estabelecimento, que está todo mundo confortável, que eu não vou inovar, que eu não vou melhorar, que eu não vou expandir, né? Sim, com Isso certeza. tudo implica no crescimento da empresa para melhor atender, né? Sim, tem que sempre estar de olho, É, né, no que pode melhorar, porque tudo sempre pode melhorar. sim, Tá tudo bom, mas pode pode melhorar. melhorar. É, E sabe uma coisa que você falou que eu acho interessante? Que essas pessoas mesmo podem te ajudar como melhorar. É só perguntar, porque a empresa não é para o cliente. sim, Então pergunte para o cliente, tá tudo bem? O que que você acha? Sabe, ele entra no seu negócio porque ele gosta tanto de frequentar aquele lugar que ele vai querer melhorar, mesmo que de acordo com a visão dele. sim. Mas você vai captando uma sugestão e outra e faz inovação com base no que o cliente quer. Com certeza, porque como você mesmo disse, a gente quando vai abrir um negócio, a gente não pode pensar que está agradando a gente. Exatamente. A empresa é para o A cliente, né? empresa é para o É, cliente, né? exatamente. Quando a gente estudava administração, falava, o cliente é o rei. É, O ele é o rei. cliente é o rei, né? Ele pode não ter sempre razão, mas que é o rei, É é o o rei, rei. é o rei. Amiga, você tentou implantar um sistema de gestão em uma empresa onde você trabalhava anteriormente e foi tolhida. Não te permitiram implantar as suas ideias naquela empresa. E aquela frustração que você teve de não poder fazer, executar o que você desejaria naquela empresa, foi a virada para você criar o galeto e assim, como foi transformar um não num negócio consolidado da gastronomia cuiabana? Olha, eu trabalhava nessa empresa e a dona da empresa me disse, muito sábia, que se você quer fazer do seu jeito, então você vai abrir sua empresa. Porque eu era muito de dar sugestão, de argumentar, de tal coisa pode melhorar. Aquela coisa que sempre pode fazer diferente, sempre pode melhorar. Só que o detalhe é que a empresa não era minha, né? Então, cada um tem um jeito de gerir a sua empresa, Eu né? só tinha esse pequeno Só, detalhe. é só esse Esse detalhe. pequeno Mas assim, detalhe. a gente tem um relacionamento muito bom até hoje. Teve também na época que eu trabalhava lá, mas ela foi sincera comigo, né? Se você quiser fazer do seu jeito, você abre a sua empresa, porque certa é ela. É, E aí eu peguei e falei, quer saber? Então realmente, eu acho que eu vou abrir minha empresa, porque eu sou muito boa no que eu faço, né? Eu sou muito boa em vendas, mas eu nunca tinha estado do lado de lá da mesa, né? Então, ah, estar do lado do empresário é outra coisa, né? totalmente. Totalmente Eu que o diferente. diga. É. E assim, foi com esses aprendizados dia após dia, muito estudo, né? Estudo de fazer cursos mesmo, de investir no meu crescimento pessoal, que me fez chegar onde eu estou hoje. Todos os dias querendo não só ser melhor, o que eu posso melhorar no meu estabelecimento, mas o que eu posso melhorar no meu comportamento. Eu acho que isso é muito importante também. Então, de que forma que eu posso ser melhor para os meus clientes, para os meus funcionários, para os meus fornecedores, né? Então, todos É, os dias é uma luta. empreender, a gente tem que entender que empreender não é só para a gente, porque por detrás de uma empresa você tem, além da estrutura física, você tem um nome a zelar, você tem uma equipe para liderar, um financeiro para administrar, é um conglomerado de Sim. situações que absorve muito da gente. E você tem que ter em mente que
se você não souber fazer a coisa bem feita e como deve, é uma situação delicada. Eu até estava pensando enquanto você falava, uma empreendedora de sucesso, uma empresária de sucesso. Parece que tudo é lindo, né? Que sucesso é assim, a vida de É, princesa. é. Não é, Não né? é, não é. Junto com o sucesso, que eu digo assim, quando eu sou empresa, o que é uma empresa de sucesso? É uma empresa sólida, que, né, que tem ali suas contas em dia, que trabalha de uma forma sustentável, tanto com os funcionários, quanto o meio ambiente, quanto cliente, quanto fornecedor, né? Então, quando essa empresa trabalha nessas áreas com equilíbrio, eu acredito que ela é uma empresa de sucesso. Mas junto com o sucesso também vem os desafios, né? Que são muitos. Então, é cada dia administrar com calma, sabedoria. Eu digo que a minha fé é meu jogo de cintura, então eu converso muito com Deus, o que que eu faço em tal situação, né? Porque ainda mais que eu não tenho sócio, então eu não tenho alguém para perguntar, e agora? Nem para brigar, né? Nem para perguntar, nem para brigar. Olha, O que que você que sorte acha? a sua, né? Por um lado, sim. Hum. E então eu recorro muito, né, a minha religiosidade, a conversar com Deus, sempre pedir para que Ele ilumine meu caminho, as minhas decisões. Ah, eu acho que isso, Lorena, faz toda a diferença. Eu também sempre fui uma mulher de muita fé. Desde muito criança, os princípios com os quais eu fui criada, sempre colocou em primeiro lugar a fé, Deus. É, Deus, Deus em exatamente. primeiro lugar, né? Como você disse aí, eu não tenho sócio. E como que é uma mulher sozinha, sem sócio, sem nenhuma participação de outra pessoa no seu segmento, administrar duas empresas agora? Como é que é esse desafio? Hoje eles são menores, né? Assim, porque você vai acostumando, então tem situações que elas já são mais fáceis de resolver. Mas o falar não foi a coisa mais difícil do meu caminhar, assim. O funcionário desorganizado, toda hora ia pedir vale, eu ficava com medo de perder o funcionário, dava o vale. O fornecedor, eu não entregava. Já teve situações de eu comprar caixas de tomate, só os tomates por fora estarem vermelhos e por dentro todos verdes. Você não aproveita. No meu caso, era para fazer molho, então eu não aproveitaria. E aí, manda devolver, não manda? Aí você pede para devolver, o cara vem com grosseria. Então, me posicionar foi uma das coisas mais difíceis, mesmo sendo, assim, principalmente por ser Pelo mulher, né? fato de ser mulher. Porque o mercado é muito de homens, né? Os homens são prestadores de serviço, os homens são fornecedores, é muito homem que tem por trás dos É, bastidores, né? é. Cliente não, cliente é misto, mulheres também não teve problema com cliente, mas a parte de fornecedores e manutenção é muito forte. E isso é como se diz, é um desafio muito grande para nós mulheres, que até então o mercado que a gente normalmente atua é mais masculino, e a gente rompe com os paradigmas, né? Sim. De estar ali à frente do negócio. Eu já ocupei muito posto também na minha carreira profissional, que eram exclusivamente exercida por homens anteriormente. Sim. E hoje eu percebo que a minha postura também foi muito importante. Eu me É. posicionei. Então, e daí como eu aprendi, tá? Mas se falar, né? É fácil, né? Que falar. Fala não. Não. O que que eu fiz? Eu comecei a criar processos. Então, assim, aqui dentro da minha empresa funciona assim, assim, assim. Eu comecei a criar regras e falar em nome da empresa e não mais em meu nome. Olha, aqui na empresa funciona assim: o pagamento é dia 5, vale dia 20. Aqui na empresa funciona assim, que daí eu tiro da pessoalidade. É claro, Regina, que eu não aprendi isso sozinha, né? Da vivência, eu fui buscar ajuda profissional para isso. Eu tive uma Importante, mentora que me ajudou. Então, assim, a gente não sabe tudo, e o que você não sabe, tá tudo bem você contratar, porque a gente está aqui para aprender, com né? certeza. Então, a minha mentora, que era a Sônia Regina, ela me ajudou nesse processo, tanto de estruturar para eu poder lidar melhor com o não. Eu tive também a Rafaela, que era minha mentora na parte da equipe.
Então, ela me ajudou também muito a gente estruturar o que que a Lorena quer, o que que é importante para a Lorena. Se isso é importante para a Lorena, ela vai ter que cobrar das pessoas de forma diferente, né? Mostrar para as pessoas que tem que ser assim. E É, foi assim, elas me mentorando e eu fazendo a prática do dia a dia que eu consegui. Agora, não é não muito rápido. e assim, posicionamento é tudo, né? É, sim. Posicionamento é tudo. Atitude. Eu quero dizer que antes do posicionamento vem a atitude. E você ter atitude de se posicionar, isso aí é o É. grande segredo, No né? falar, no É. se impor, né, no Uhum. corporal, no tom de voz, isso é tudo uma construção. Tudo uma É construção. possível. É possível. Pessoal, vocês estão vendo o que é uma mulher empreendedora, visionária, contar a sua história de sucesso? Pois agora nós vamos por um pequeno intervalo e logo voltamos com muito mais. Fiquem atentos. Eu não disse para vocês que era um intervalinho pequenininho? Já estamos de volta com Lorena Bezerra. Lorena, você que foi presidente da Abrazel de 2019 a 2025, um período que incluiu a pandemia, talvez tenha sido o maior desafio do setor de alimentação. Não só alimentação, mas um desafio para a humanidade, né? E como foi liderar empresários em um momento tão crítico e manter o seu próprio negócio saudável ao mesmo tempo? Ai, Regina, Respira fundo. quando aí eu fui lá na pandemia pensar, né, para te responder essa pergunta. É, normalmente as pessoas me acham calma, né, serena. E eu procuro olhar todos os lados. É claro que eu estava à frente como presidente e, e assim os empresários desesperados, né? Então eu não podia me desesperar junto. Eu tinha que ser um elo que acalmasse ele, né? Tinha que ser o ponto de equilíbrio. É um ponto de equilíbrio e também
naquele momento tinha muita. Ninguém sabia o que era para fazer nada, né? Então, eu usei muita diplomacia para conversar com os prefeitos, que eram as pessoas que defendiam. Eu não carrego bandeira política, então isso facilitou o diálogo com os partidos, com os prefeitos. Então, é, o equilíbrio, eu acho que foi que assim a palavra-chave disso tudo. E também a Brasel, ela é uma instituição muito forte, sabe? E ela mostrou para que veio durante a pandemia realmente, porque o nosso presidente foi lá negociar a escala e tal. Então, assim, a gente teve alguém pela gente nacionalmente, que é o Paulinho Somuti, né? E ele dava a direção. E eu ouvia o direcionamento dele, que era o meu líder, e também ouvia as questões de quem estava na base aqui, que eram os restaurantes, para eu poder ponderar isso, né? Então, essa diplomacia, o jeito de falar também com as pessoas, eu acho que eles confiavam no que eu falava, eles confiavam nas minhas ações. E a gente tem uma diretoria também por trás disso. Eu era presidente, mas eu também tinha uma diretoria. Eles me apoiaram muito também. Importante, E, importante. e aí eu vou pegar essa pergunta sua e já vou dar uma direcionada para as pessoas que empreendem, buscarem os grupos, né, ao qual pertencem. Então, se você é do comércio, procura quem é do comércio, se é do bares e restaurantes, associação que é de bares e restaurantes e por aí vai. Porque juntos, aquela, né, velha frase, juntos somos mais fortes, somos, porque eu aprendo com o outro. Então, fazer parte da Brasel, né, os associados ali, os empresários que faziam parte da Brasel nesse momento, ou em qualquer outro momento de crise, foi muito importante. Isso ajuda a alavancar com mais tranquilidade, com, né, Mais encurtando segurança, caminhos, né, com mais no bom segurança. sentido, né, porque são pedras que outros já colheram no meio do caminho, então você vai trilhar um caminho melhor. Se você estiver junto com os seus, puder pedir ajuda. Então, o associativismo é muito importante para o empresário. E assim, eu vejo que não só a Abrazel, mas tem muitas outras entidades em Cuiabá que são entidades ligadas aos segmentos de atuação e que hoje têm uma força muito grande. Eu percebo que eles são, além de serem entidades ligadas ao segmento, elas têm uma estrutura muito poderosa, não só na questão de acolher o empresário, Sim, mas de qualificar, de capacitar, sim. de assistência jurídica, assistência contábil. Recentemente eu participei de um evento relacionado agora a esse novo momento que a gente vai, que é a questão dos impostos, né? Sim. E isso tudo, Reforma tributária, reforma né? tributária, Uhum. isso tudo é importante. E todas as associações, todas as entidades ligadas aos segmentos, hoje estão preocupadas em proporcionar qualificação, capacitação e informação em tempo real Sim. para E quando você está com apoiá-los. esse grupo, você escuta a experiência de cada um, né? E Uhum, essas instituições, elas sim, existem, como você disse, para apoiar e representar. E elas precisam de ajuda para se manter no mercado. Elas têm funcionário, elas têm despesas. Então, é importante que o empresário se associe, né? sim. Vá conhecer a entidade que representa o seu setor, né? Independente de ser homem ou mulher que está à frente do negócio, é muito importante estar junto com os seus. Eu acho que isso foi o ponto-chave na pandemia, e eu digo que em qualquer momento de crise. Nós estamos passando por uma crise agora de reforma tributária, nós vamos passar por outra, que é a implantação, se Deus quiser, não vai passar, mas tem a implantação aí da jornada 5x2. Isso aí é um calcanhar de Aquiles para os empresários. Então, em que momento a gente vai se unir para, né, para Discutir. defender É, as ideias, discutir o porquê não e o porquê sim, né? a importância que você acabou de relatar de vocês do empresário pertencer, Sim. né, a uma entidade ligada ao seu segmento. Minha amiga, e agora eu vou para uma pergunta bem pessoal. É uma pergunta que eu sei que vai impactar bastante, porque poucas pessoas conhecem a sua história. Você, além de empresária, você é mãe de uma linda jovem,
Cauana. Você viveu um momento extremamente delicado juntamente com ela no que se diz respeito à saúde de Cauana. E como essa experiência transformou a sua visão de vida, de negócio e de propósito? Vamos lá. Só para entender, né, o que você está falando. A Cauana, minha filha, desde os 7 anos de idade, ela foi diagnosticada com lúpus. E a gente conseguiu tocar a vida do jeito que dava, com muito sofrimento, mas muita medicação. Excelentes médicos que acompanharam ela nessa trajetória. Mas, passada a pandemia, nem passada a pandemia, porque foi no meio de 2021, o médico fala para a Cauana: olha, agora você vai ter que transplantar. Não tem mais jeito, tem que transplantar o seu rim, não aguenta mais. Misericórdia. E aí eu tinha acabado de sair da pandemia, falei, cara, e para fazer o transplante ela teria que ficar 3 meses em São Paulo. E, consequentemente, o doador também. E que aí, com graça de Deus, eu pude ser a doadora dela. Milagres Sabe o que acontecem. significa isso? Você poder dar vida à sua filha de novo, Oh, né? gente, É é muito emocionante. emocionante. É muito Realmente é emocionante. muito emocionante. Muito E aí emocionante. eu tive que me afastar da empresa, eu tive que me afastar da Brasel, eu tive que me afastar de tudo. O transplante foi feito lá em São Paulo, no Hospital do Rim. No dia que o médico falou, a gente já tinha até falou: "Ó, não tem jeito, você vai ter que transplantar". Só que o Agarrim não estava transplantando porque era pandemia e para preservar a vida do doador, não aceitava doação. Eu falei: "Minha filha, eu não quero saber da minha vida não, salva minha filha". Era a ideia, né? Mas aí, com muito custo, a gente conversando com os médicos, foi permitido que a gente fizesse o transplante. Então, foi as duas pro centro cirúrgico, as duas pro a UTI, as duas, uma cama de um lado, outra cama do outro. Então, assim, coisa mais linda a medicina. Assim que tirou o meu rim, eles já fizeram lá um tratamento, uma limpeza rapidinho, e já o rim foi colocado nela, o rim fica na base da barriga, ele não fica onde era o rim. Eles fazem tipo uma ligação assim perto da bexiga fica o rim. E hoje ela trabalha comigo, me ajuda lá no Galeto e no Arca Café, né? Tá no financeiro da empresa com muita saúde, graças a Deus. Graças a Deus, milagres acontecem. É Sim. só a gente ter fé e acreditar. Sim, e Regina, eu pensei assim, além da saúde da minha filha que estava em jogo, o meu negócio estava em jogo, eu não tenho outra fonte de renda. Naquele momento eu só tinha o Galeto e eu tinha que me afastar 2 meses eu tinha que me afastar. E aí, graças à organização, também a minha equipe e uma amiga que tinha recém-separado e não sabia, tipo assim, ela também não sabia de nada. Eu falei, amiga, entra aí, seja só meus olhos, vem todo dia, a gente vai se falando por telefone, você vai fazendo, eu vou te orientando. Em uma ligação por vídeo, eu fui ensinando ela como que fazia o sistema, uma coisa de louco, porque do dia que ele falou que ia fazer o transplante pro dia que a gente transplantou, tinha uma semana para eu resolver a vida. Regina, mas eu chorava, chorava. Chorava de Eu, alegria eu e imagino. chorava de desespero, porque como que ia ser? Mas, Gente, como você disse, milagres milagres acontecem, acontecem. né? É, Só eu e ela, assim, é. com o apoio da minha família, da minha mãe e tal. Mas foi nós duas, fomos para São Paulo e graças a Deus realizamos o transplante, ela tá muito bem. E eu também, muito bem. Gosto de comentar isso porque de repente alguém está assistindo, é um programa de empreendedorismo, né? Mas de repente alguém está assistindo, tem alguma família nesse estágio. Eu doei o rim, a minha vida é normal e a da Cauana também. Tomo alguns remédios para que não haja rejeição do rim novo, mas ela segue uma vida Normal. plena, normal. E linda. Cauana, plena e linda, Linda. né? Lorena, uma coisa assim, tão assim, pessoal, mas um testemunho de fé, de vida e de esperança, né? Porque quando você vai para um procedimento tão delicado como esse, não só para a sua vida, que seria doadora, mas para a Cauana também, é milagre mesmo, amiga, é pela É. fé.
Nenhum momento Rompendo a em fé. gente duvidou de nada. É. Nenhum momento eu pensei, ai, se não der certo. Isso não existia na minha cabeça. Era, vai dar certo, vai dar tudo Assim certo. como deu, né? E assim como Assim deu. como deu. Exatamente. Amiga, e agora com o meu querido Arca Café, surgindo como uma nova promessa do Grupo Galeto, o que o público pode esperar dessa nova fase? Então, o Arca Café, ele é o irmão mais novo do Galeto Cuiabano. Ele apareceu no momento que eu não queria ter filhos. Brincadeira, ele apareceu no momento em que realmente eu não pensava em abrir um outro negócio. Eu realmente era para ser, eu estava pronta para essa oportunidade. O ex-proprietário, que é o Irapuã, que me vendeu, para ele também foi bom. Ele falou: Lorena, eu quero ir para os Estados Unidos, me ajuda a vender, o que que você pode ver do negócio e tal. Então eu estava num processo que eu estava ajudando ele a comercializar. E aí a gente chegou no ponto e falou assim: não, peraí, então, eu vou tocar isso. A gente negociou, ele aceitou as formas. Então, assim, quando a oportunidade aparece, é outra coisa. Tudo que o que parece impossível, não é. Falei, Ira, eu não posso comprar agora, mas se a gente fizer assim, assim, para mim dá. E o que que ele falou? Eu posso. O que que eu tiro disso, Regina? Se você não tenta, se você não fala, não conversa, se eu só pensasse assim, ah, se eu falar isso não vai dar certo, ele não vai querer, ele não vai. Eu não teria fechado o negócio. Então, eu fui muito sincera, que a gente estava falando, né, sobre fidelizar cliente, nas negociações também. Eu fui muito sincera com ele, da forma que eu poderia, negociar a compra do café, e ele também muito sincero comigo e deu tudo certo, né. Hoje o Arca tá com 30, 40 dias, foi tudo muito rápido. Eu comprei em dezembro, em janeiro já inaugurei. As pessoas estão gostando muito. É uma casa antiga, né? Não é um casarão, porque a casa não é pequena, mas tem paredes de 50 centímetros, paredes grossas. É uma casa acolhedora. Eu acho que é isso que o Arca Café vem trazer, assim. Então é um momento de pausa. E sabe o que eu descobri? Que quando a amiga fala, vamos tomar um café, não é que ela quer o café preto. O vamos tomar um café, amiga, vamos conversar? Eu tô precisando dar uma pausa. Então, quando você tiver uma amiga e um amigo que falar, vamos tomar um café, o negócio tá sério. Ele quer dar uma pausa, ele quer tomar um café, quer ter um momento agradável, desabafar, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, o Arca Café tá aí com uma equipe maravilhosa, né? O pessoal muito acolhedor também, comidinhas deliciosas, cafezinho gostoso. E eu falar, sou suspeita, Mas acho eu que vale a posso pena falar. entrar nas redes sociais e dar uma olhada. É verdade, as redes sociais estão mostrando todos os produtos, né? Vocês são criteriosos de publicarem semanalmente, né? O cardápio, os pratos, enfim. Mas tem um pão de queijo ali, Lorena, que eu sei que você já falou, é receita de família e é feito de forma tradicional e tudo mais. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É minha paixãozinha, Ah, pão que de bom, queijo, fico feliz. né? O E pão de queijo, me permita te corrigir, e até eu vi que passou ali, o pão de queijo é da Tripães, o seu patrocinador ali. O bolo de queijo, que é o bolinho cuiabano, que é a receita de família. Dentre outras ah, coisas lá que são receitas de família. Mas o pãozinho de queijo que a gente faz o sanduíche é da Tripães, que tá gente, aqui com você também. Simone, É, estamos em família. Que exatamente. maravilha. Mas o bolo de queijo também é maravilhoso. Hum. Maravilhoso. Vale a pena conferir. Eu já falei para você que todas as minhas reuniões de negócio eu agendo para me encontrar com os amigos, com as pessoas lá no Arca Café. Então virou o meu ponto de encontro em Cuiabá, E né? Regina, se você me permitir também, eu tenho mais uma novidade. Ah, por O favor. Grupo Galeto Cuiabano, ele vem também com buffet. E o nome do buffet chama Florê. Então a gente faz buffets tanto dentro do Galeto ou dentro do Arca, buffets externos. E quem faz o atendimento é o buffet Florê, que é também da família Galeto Cuiabano. Gente, isso aí você guardou as 7 chaves para contar só no final. Ele vai ser agora, a gente criou esse projeto, né? Com muito carinho, ele foi desenvolvido ano passado. E esse ano de 2026 a gente já entra com os orçamentos, né, da Florê.
E agora, dia 10 de março, a gente vai estar fazendo o nosso primeiro evento externo, assinando Florê. Vamos ter que acrescentar o Florê no backdrop logo, logo, porque é Vamos. o grupo Galeto, né? Sim, vamos sim. Antes era o Arca, que era o filho caçula, né? É, Então, agora vem o Florê. o Quase Arca gêmeos. é, o Florê é o caçula e o Arca foi promovido a irmão mais velho, E né? mais novo, Mais né? novo, é. Isso aí, isso mesmo. Muito bem, Lorena. Gente, vocês viram como é uma mulher decidida, uma mulher ousada, porque empreender não é para qualquer um. Para empreender nos dias atuais, e um pouco antes, quando ela começou, nós temos que ter ousadia. Acima de tudo, ousadia, fé, confiança, segurança, planejamento. Fica a dica, porque se hoje ela está consolidada no mercado como ela se encontra atualmente, é porque tem muita coisa que foi assim, tem muito estudo, muita observação, muito planejamento, né? E para encerrar nossa entrevista, eu gostaria, nas suas considerações finais, qual seria a mensagem que você deixa, principalmente para as mulheres que têm desejo e têm sonho de empreender? Qual seria a sua sugestão, o seu conselho, a sua palavra de incentivo? Tá. O que eu penso é que estude. Montar uma empresa não requer só dinheiro, não é só sobre ter o dinheiro para fazer o investimento. Eu comecei o Galeto Cuiabano sem R$ 1. Então, assim, fui em busca, claro que depois eu fui em busca de recurso e tal. Mas o que que eu vejo as pessoas fazendo? Eles têm um dinheirinho, pega aquele dinheirinho e investe tudo em um negócio sem estudar. Ou ele vai abrir algo de comer que eles acham que não dá erro. Ou compra um monte de roupa e sai para vender, ou compra um monte de semi-joia e sai vender. Então, eu penso que para ter uma trilha de sucesso, Regina, é preciso estudar. E tem muitas instituições que podem te ajudar, o Sebrae pode ajudar. Tem cursos, né, que você não precisa pagar nada para começar lá no Sebrae. Tem cursos que pagam que é para você, como eu fiz o Empretec. Tem consultorias para a empresa também. Hoje eu também sou consultora de empresas, mas eu penso que o recado é esse, é estudar. O dinheiro é o de menos. Porque você tem que saber como que você vai render, manter, né? Quais Uhum. são suas metas, quais são seus planos, o que que você quer, eles são viáveis. Então, toda ideia que você tiver, eu sugiro que você vá até o Sebrae. Não estou fazendo propaganda, mas eu acho que é uma É uma instituição instituição? muito poderosa e que ajuda a empreender no Brasil, né? Então, eles têm ali profissionais, porque o empresário, a empresária tem mania de pensar que aquele negócio é o melhor de tudo. Assim, tá certo, é isso que vai me dar dinheiro, a minha ideia é genial. E a sua ideia não é genial se as pessoas não estiverem dispostas a pagar, né? Então, Ó, a ideia só é genial se alguém está disposto a pagar por ela. Porque senão você vai ficar batendo a cabeça, todo aquele dinheiro que juntou de uma vida inteira vai pelo ralo, né? Por não ter feito uma pesquisa. Então é buscar informação, fazer pesquisa de mercado. Eu acho que isso que vai validar se a ideia é boa ou ruim. muito bem. E hoje nós entendemos que sucesso não é apenas sobre números, não. É sobre coragem, posicionamento, liderança, amor e fé. Lorena Bezerra, você nos mostrou que é possível ser firme nos negócios, sensível na vida e forte nas decisões. Parabéns. Você vai inspirar muita gente. E o Prosa de Valor é esse o objetivo maior: inspirar pessoas através da história de outras pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Que essa história que você nos contou inspire os nossos telespectadores a transformarem obstáculos em oportunidades. Isso é uma coisa assim que eu vejo que muita gente até hoje não conseguiu alavancar um empreendimento, o seu negócio, porque encontra na frente muitos E obstáculos. foca no problema, né? Tem que focar na É, solução. O problema eu já tenho, exatamente. o que eu vou fazer com isso? E aqui no Prosa, cada história tem um propósito.
e a gente sabe disso. Eu costumo dizer que quando me perguntam como que você, de repente, se tornou uma mulher entrevistadora, né? Eu digo que no início foi muito assim, desafiador, mas eu tinha em mente o meu sonho e eu transformei medo, incerteza, tudo isso em coragem. E olha onde estamos, aqui. Parabéns. Um cenário lindo, uma redação linda. Eu fiquei surpresa, achei lindo tudo que você disse, as suas palavras. O seu cenário lindo, patrocinador, água deliciosa. Muito boa, Ofereço nossa uma por água com água. gás, uma delícia. Tá tudo muito bonito. Parabéns. Muito Desejo obrigada. muito sucesso. Obrigada, Lorena, e eu fico muito feliz que você esteve aqui com a gente, tá? Ah, obrigada. Gratidão, Obrigada. gratidão, Eu também. tá? E como é de praxe, a Floricultura América, que todas as entrevistas nos proporcionam uma linda flor para a decoração dessa bancada, e eu quero te oferecer um mimo Ah, que do nosso linda. patrocinador Floricultura Obrigada. América, e esse aqui é uma lembrança do Prosa de Valor, Lindo. para quando você for tomar um cafezinho lá no Arca Café, lembrar que você passou pela bancada Uma do peça de cerámica Prosa linda. de Valor com Reginíssima Plus. E até o nosso próximo episódio. Vocês podem assistir os nossos programas tanto no nosso YouTube, Reginíssima Plus, no canal AgroPlus e nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que também é Reginíssima Plus. Grati Plus.